E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Igor, sou professor de Física e vou dar seguimento aqui às resoluções da parte de Mecânica dos Fluidos do livro do Sirius, volume 2, da 14ª edição. Bom, essa seção trata da pressão em um fluido, questão 14.8. Ela traz sobre as chaminés negras, ou seja, chaminés negras são jatos vulcânicos quentes que emitem fumaça no fundo do oceano. Muitas dessas chaminés estão repletas de animais exóticos, e alguns biólogos acreditam que a vida na Terra tenha começado ao redor delas. Os jatos variam em profundidade de cerca de 1.500 a 3.200 metros abaixo da superfície. Qual é a pressão manométrica de um jato a 3.200 metros de profundidade, supondo que a densidade da água não varie? Aí ele pergunta, né, qual é a pressão manométrica de um jato que está a 3.200 metros de profundidade, e que é a resposta em Pascal e ATM. Bom, pessoal, para resolver essa daqui, eu já me adiantei e fiz um esboço aqui do que seria essa situação, né? Você tem aqui um vulcãozinho que está soltando bolhas, ou seja, gás, e esse gás vai até a superfície, né? Só que nesse ponto aqui, vamos imaginar que esse ponto aqui seja de 3.200 metros de profundidade. Tem uma pressão sobre ele, certo? Esse ponto tem sobre ele uma pressão, que é a pressão do fluido, tá? Mas também, se a gente fosse considerar toda a pressão que existe no fluido, teríamos que considerar a pressão atmosférica, tá? Só que como ele perde a pressão manométrica, a gente não considera a pressão atmosférica, a gente só considera a pressão da coluna de água aqui, no caso, né? Que está sobre esse ponto. Como ele perde no caso geral, que é a pressão só naquele pequeno ponto, a gente só vai considerar a altitude, né? Ou seja, a altura do que seria essa coluna de água. Ou seja, eu vou considerar esse espaço aqui, ó. Ele já nos dá a resposta, que é 3.200. A gente pode usar até a lei de Estevam, né? Mas não vai considerar a pressão atmosférica. Então a pressão nesse ponto aqui vai ser a manométrica, que é a que a gente chama de pressão manométrica. É a pressão que apenas o fluido exerce sobre aquele ponto, sem considerar a pressão atmosférica. E como é que a gente faz isso? Vai ser lá a densidade da água vezes a aceleração gravitacional vezes a altura, né, em relação a esse ponto e a superfície, né? Aqui seria a superfície e aqui seria o ponto, né? Seria 3.200. Bom, para fazer esses cálculos aqui, como eu já tinha falado nos outros vídeos, o livro ele já pressupõe que você já saiba de algumas informações, ou seja, qual é a densidade da água, de alguns outros materiais mais comuns. Da água é mais fácil porque ele é 1.000 kg por metro cúbico, tá? É o mais fácil que tem. Vezes a aceleração gravitacional, que é 9,8, vezes a altura, né? A profundidade. Eu sempre confundo a altura com profundidade, mas é profundidade. Vezes a profundidade, deixa eu colocar aqui a unidade medida, metros por segundo ao quadrado, vezes 3.200 metros, certo? Bom, aí aqui eu vou colocar pressão manométrica. Fazendo os cálculos aqui, vamos obter 31 milhões 360 3 milhões mais 3 zeros, né? Aí eu coloco aqui as unidades de medida, vai ser quilograma. Aí aqui com relação ao metro, vou fazer isso aqui, eu vou aqui tem um, né? Eu vou simplificar. Aqui vai ficar, vou eliminar esse carinha aqui e subtrair aqui, tá? Então vai ficar metro quadrado vezes segundo ao quadrado vezes metro, tá? Ou melhor, vou deixar só o segundo aqui, só o segundo ao quadrado vezes 1 sobre metro ao quadrado. Isso daqui, pessoal, é Newton, né? Isso aqui é a unidade de Newton. Então a pressão manométrica vai ser o quê? Arredondando isso aqui, né? Vai ficar 3, vou arredondar para 4. 3,4 vezes 10 elevado a 7, certo? Aí Newton por metro quadrado, tá? Mas veja, isso daqui equivale a 1 Pascal, né? 1 Newton
por metro quadrado equivale a 1 Pascal. Essa é a unidade, tá? Então eu posso substituir esse camarada aqui por Pascal. Então a pressão manométrica, 3,14 vezes 10 a sétima. Aí aqui, em vez de colocar Newton por metro, eu vou colocar Pascal. Então essa daqui já é a primeira unidade que ele pede a resposta, né? Bom, precisamos agora da resposta em ATM, né? Então eu vou só dar uma resumida aqui, tá, pessoal? Ou seja, vou diminuir isso aqui. Vou colocar aqui no cantinho, tá? E vou agora descobrir a unidade disso aqui, só que em ATM, né? Uma atmosfera. Como é que a gente faz isso aqui para uma atmosfera? Vou colocar aqui. Um ATM equivale a 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Essa aqui é a unidade de um ATM, uma atmosfera, em Pascal. Bom, se eu quero saber quantas atmosferas tem aqui, basta dividir esse valor que a gente encontrou para a pressão manométrica em Pascal por esse outro valor aqui, certo? Aí eu vou ter a quantidade exata de atmosferas que equivalem a essa pressão, né? Melhor falando. Então a pressão manométrica em ATM, vou ter que colocar aqui, ATM será o que? 3,14 vezes 10 a sétima, né? Sétima, dividido por 1,13 vezes 10 a quinta, certo? Aí, logo a pressão manométrica em atmosferas, vou colocar a atmosfera do outro lado aqui da equação, tá? A gente vai descobrir. Logo esse valor aqui será igual a 3, vou colocar 1 aqui, aproximadamente, na verdade, aproximadamente, vezes 10 elevado a 2, ATM, atmosferas, tá? Veja que é um valor significativamente grande, né? Se você pensar que para que uma coluna de 10 metros de água você já tem um ATM, aí isso aqui seria aproximadamente, né, a 300 atmosferas naquele ponto. Então seria uma pressão absurda, né? Então é isso, pessoal.